vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vou levar uma porção da palavra de Deus para os irmãos, né? Vamos primeiramente estar orando. Pai, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de levar a tua mensagem, Pai. Que seja uma palavra frutífera para cada coração que esteja ouvindo essa live, Pai. Pai querido, Pai amado, é o que eu te peço. Já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje vamos estar finalizando o estudo das cartas aos Coríntios, né? Hoje vai ser o último estudo das cartas aos Coríntios, que é o 17 da lição, que fala questões finais, saudação e bênção, né? Foi precioso esse estudo durante esses meses das cartas aos Coríntios, né? Falou tremendamente a cada um de nós através da palavra. E hoje nós vamos estar finalizando. O alvo dessa lição, é encarar com seriedade, né, a aplicação da disciplina eclesiástica, que visa a restauração e edificação do penitente, aquele que está no erro. A disciplina é necessária, né, dentro da igreja. Então, esse é o alvo da lição de hoje que vamos estar falando para os irmãos, né? Paulo, ele concluía, esse estudo de hoje vamos estar concluindo, que foi nos estudos mais profundos, né? Profundo essa epístola. Falou profundamente a cada coração. Nela o apóstolo abre o coração. Ele fala para a igreja, ele abre o coração, ele expõe a sua angústia, ele transpassa a sua dor, todo o seu sofrimento diante do quadro que a igreja de Corinto estava vivenciando naquele momento. Paulo esteve lá, fundou essa igreja, esteve 18 meses lá em Corinto e fundou a igreja de Corinto. Ele encontrou ali um terreno áspero, né? Um povo difícil, né? E tinha vários problemas, a idolatria imperava em Coríntios, né? E nesse cenário, né, que era um povo arrogante devido a seu conhecimento, a ser intelectual, eram filósofos, entendeu? Então eles eram arrogantes, ele tinha um conhecimento humano, mas eles não tinham conhecimento divino, né? E eles eram arrogantes, né? Era uma igreja moralmente corrupta. Pecado imperava ali, naquele lugar, em Coríntios, né? Ali o pecado imperava, mas materialmente eles eram os prósperos. E nesse cenário, né, Paulo implantou a igreja, ali naquele local ali, muito difícil, né? E continuou a sua missão. Ele implantou quando estava fazendo a segunda viagem missionária. Ele continuou as suas viagens missionárias. Quando ele estava em Éfeso, ele recebe informação de que a igreja estava vivendo vários problemas, né? Problema de divisão, de pecados de adultério, e problemas de falsos profetas que levantaram-se contra Paulo, contra a sua autoridade apostólica, duvidavam. Tudo isso estava acontecendo na igreja. A igreja estava vivendo problemas muito difíceis. E ele foi informado sobre isso. Então, ele envia as cartas, né, para poder exortar aquela igreja que estava vivendo esses problemas tão difíceis, né? Então, nós vamos estar estudando hoje, vamos estar estudando os versículos lá na nossa Bíblia, 2 Coríntios 12, do 19 ao 21, e o capítulo 13, do 1 ao 13. Vamos estar passando alguns versículos para os irmãos, né? Então, primeiramente, a pergunta que o estudo fala:
o que o obreiro espera da igreja, né? O que o obreiro, aquele que faz a obra, espera da igreja? Quando fala em obreiro, está falando dos líderes, missionários, pastores, líderes de ministério, né? O que ele espera da igreja? O que ele espera, né? Então, aqui fala, à primeira vista, pode-se pensar que o interesse do apóstolo Paulo ao escrever a segunda epístola aos Coríntios era apenas defender a própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Não era só para se defender. Na verdade, tinha sido forçado a elogiar-se porque o Coríntios se havia deixado levar pela vanglória dos adversários. E o apóstolo precisava mostrar que em nada era inferior a tais autonomeados apóstolos. Entretanto, o seu principal objetivo era... Qual era o principal? Não era. Ele precisou, era edificar a igreja. Então, o que o obreiro espera da igreja? A edificação, o crescimento, os frutos da igreja. É isso que o obreiro espera da igreja. Aqui na nossa palavra, fala lá em 2 Coríntios 12, 19, o primeiro versículo fala assim, 19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Ele começa ali, né, falando para a igreja. Nós falamos de Cristo, eu estou falando de Cristo perante Deus, amada igreja de Coríntios, para a edificação, é para vocês, o crescimento da igreja, né? Então, o obreiro espera isso, o crescimento da igreja, né? Ele tinha amor, tudo que ele disse, tudo que ele escreveu, tinha o propósito de edificar a igreja de Corinto. Era por amor a eles que o motivava a agir daquela maneira. Amém? E o que o obreiro espera para a igreja? A edificação e o arrependimento. É o segundo ponto. Primeiro ponto, a edificação. Segundo ponto, o arrependimento. Que a igreja venha se arrepender, né? Para que a Deus faça a obra na igreja, precisa haver arrependimento. Havia em Paulo o temor de encontrar os coríntios na sua terceira viagem espiritualmente desfigurados, de forma como desejava vê-los. Certamente ele almejava achá-los maduros na fé, né? Ele queria encontrar a igreja madura, mas ele tinha medo que não fosse assim. É isso que era o medo de Paulo, chegar lá e encontrar a igreja dessa maneira. Então, precisava enviar essa carta para eles ser exortados, para mudar esse quadro, né? Ponto 2 que eu vou estar falando com os irmãos. O projeto da vida de Paulo agora, depois que ele recebe essa informação. Qual é o projeto? Fazer uma visita de repreensão na igreja, o primeiro ponto. E nessa visita tem 2 aspectos. E meio para resolver essa questão, eu vou levar testemunhas. Aqui fala, né? Paulo, ele fala, vou levar depoimento de 2 ou 3 testemunhas e estabelecerá o fato. Eu não vou estar falando sozinho, mas eu vou levar testemunha para testificar esse fato, contar as coisas que estão acontecendo. Então, ele vai fazer uma visita de repreensão, mas a sua repreensão vai ser junto com testemunhas, ele não vai falar sozinho. E também ele fala, eu vou fazer a repreensão e o poder de Deus para resolver o segundo ponto, para resolver a questão. Porque a igreja via Paulo, ele fraco, tendo fraqueza, porque a igreja via a aparência de Paulo. Paulo não era eloquente no falar,
Ele não tinha eloquência nas palavras, né? Eles via a igreja, e a igreja via Paulo dessa maneira, entendeu? Então ele fala, eu vou no poder de Deus. É Deus que vai estar falando ali naquele momento para a igreja. É o poder de Deus. Porque o poder de Deus, como nós lemos, né? No último estudo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou, é Deus que vai falar para aquela igreja, no poder de Deus, né? Então ele falou, é os 2 pontos. A primeira coisa que eu vou fazer, o projeto para nova visita, vai ser fazer a repreensão. Mas nessa repreensão eu vou levar 2 testemunhas e eu vou no poder de Deus para falar com a igreja. Amém? Isso está, esse resolver no poder de Deus, está em 2 Coríntios 13, 2, 4. Fala aqui, né? 2 Coríntios 13, 2, 4. Já anteriormente o disse, e a segunda vez digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e todos os mais, que, se a segunda vez for, não lhes perdoarei. Já estava falando, eu não perdoarei. Visito que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Eles procuravam o quê? Uma prova de Cristo. É Ele que vai falar, né? Vocês acham que eu sou fraco, mas é Cristo que está na direção dessa obra, né? É Cristo que vai falar, né? No 4 fala assim, porque ainda que tenho sido crucificado por fraqueza, é assim que a igreja via, eles estavam crucificando Paulo pela sua fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, que aconteceu com Cristo, né? Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós que faz a diferença, Paulo está falando. Não é aparência, é Deus em nós que faz a diferença, né? Então, a ideia de Paulo, primeiro eu vou lá, vou fazer uma visita para repreensão. E o outro ponto, essa visita também vai ser para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja vai mudar esse quadro, eu vou trazer um aperfeiçoamento para a igreja. Isso está em 2 Coríntios 13, de 5 a 10, né? Primeiro fato, eu vou mostrar a eles que precisam reparar em si mesmo. Primeiro ponto, reparar em si mesmo. 2 Coríntios 13, 5 e 6 fala assim, examinai-vos a vós mesmo e permaneceis na fé. Provai-vos vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Paulo fala, olhai primeiramente para vós. Em vez de ficar olhando para mim, olhai primeiramente para vós, para dentro de você, faça uma análise dentro de você, né? Repare a si mesmo. Paulo desejava que, por um pouco, os coríntios deixassem de reparar nele e passassem a reparar em si mesmo, né? Ele desafiou a provarem que estavam firmes na fé. Será que vocês estão firmes na fé, conformando a vida segundo esse evangelho? Era importante que atestasse não só a presença, mas também a atuação do Espírito na vida da igreja e cada membro em particular, né? Não era importante só a presença de Deus, mas a atuação do Espírito. Será que ele estava andando no Espírito? Cada membro, a igreja, estava fluindo no Espírito? É isso que Paulo fala para eles. Eu vou falar, vou tocar neles esse ponto. Vocês precisam reparar em si mesmo, examinar primeiramente a sua vida, né? Segundo ponto, vou falar para eles, façam o que é certo.
Muda esse quadro de pecado, de erro, e faça o que é certo. Isso está em 2 Coríntios 13, 7 e 8. Vamos estar lendo. 2 Coríntios 13, 7 e 8. Fala: ora, eu rogo a Deus que façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos reprovados. Você acha que eu estou errado? Ele fala para a igreja. Não repare em mim, né? Mas eu quero que vocês façam o que é certo, que vocês sejam aprovados. Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão a verdade, né? Contra a verdade da palavra. Nós não podemos, nós precisamos viver essa verdade, né? Isso que Paulo está falando. É o segundo ponto que nós lemos. A maior preocupação de Paulo não era descobrir-se aprovado por seu apostolado. Não olha para mim, eu não quero ser aprovado por vocês, eu quero que vocês sejam aprovados. Ele e seus companheiros oravam para que Coríntios não fizessem mal algum, e sim o que era certo, né? Eles estavam, não importava que o considerava Paulo no momento reprovado. Quando passasse pela prova da firmeza da fé, o que se comprovaria na renovação moral da vida de cada um. Como é que está a vida de vocês? Como é que está o procedimento de cada um, né? A genuidade do apostolado de Paulo ficaria naturalmente conformada. É o fruto. No fruto é que vai conhecer, né, o trabalho. Os frutos, né? Paulo e para a declaração, embora sejamos tidos como reprovado, não fosse mal interpretada. Paulo acrescentou que nunca agiu contra o evangelho, nunca agiu contra a verdade da palavra, ou de modo a mostrar que fosse contrário às suas imprecações. Eu sempre agi de acordo com a palavra. Tudo que eu fiz foi dirigido pela palavra. Cristo que falava através da sua palavra. Amém? Outro ponto que Paulo, para fazer essa visita de aperfeiçoamento, ele fala, busque também cada um o aperfeiçoamento, o crescimento, se aperfeiçoar cada dia mais, né? De acordo com a palavra de Deus. Isso está em 2 Coríntios 13, 9 e 10. Vamos estar lendo 2 Coríntios 13, 9 e 10. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. É o que desejamos, é a vossa perfeição. Paulo falando, né? O que desejamos é a vossa perfeição. Versículo 10, 2 Coríntios 13, 10, fala assim, portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo queria que aquela carta chegasse lá e eles mudassem o posicionamento, né? Que eles ficassem, né, diferente daquele quadro. Ele não queria chegar lá e encontrar a igreja daquela maneira, né? Então ele fala, não quero usar de rigor, quero chegar aí e encontrar as coisas mudadas, diferente desse quadro que está sendo vivenciado agora no momento, né? Então aqui Paulo fala, né? Ele queria a igreja diferente. Então foi o ponto que nós usamos, o ponto 2, era o projeto de Paulo, era esse, né? Que a igreja na visita e na sua visita mudasse, não tivesse nesse aspecto, que a igreja fosse aperfeiçoada, né? E o terceiro ponto, vamos falar da saudação e a bênção, né? O desejo, ponto
do apóstolo ao despedir-se. Ao despedir-se, qual era o desejo do apóstolo? Né? Ele estava fechando a sua carta, ele estava terminando o projeto, consolidando através daquela carta. Qual era o seu desejo? Está em 2 Coríntios 13, 11. Esse aqui é o versículo-chave do estudo, né? Que fala profundamente para cada um de nós. Ele fala: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, se alegrai, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz será convosco. É várias instruções, né? Várias exortações que Paulo fecha, né? As cartas aos Coríntios. Esse era o desejo do coração de Paulo, né? Então, ele proferiu 4 exortações. Ele fala: aperfeiçoai-vos. Quer dizer, vai se aperfeiçoar, muda esse quadro, muda a sua vida. Segundo, consolai-vos e encorajai-vos. Quer dizer, a igreja unida. Aquele que está mais fraco, encoraja aquele que está mais forte, encoraja aquele que está fraco, né? Aquele que está passando por luta vai consolando, recebe o consolo do outro. É um ajudando o outro, né? Maneira de manifestar a consideração e o amor de um para com os outros. É a disposição mútua, se fortalecerem para expressar de modo digno a fé em Cristo. É um fortalecer o outro, é um ajudar o outro, né? Ele fala isso para a igreja, é assim, dessa maneira, que o corpo de Cristo precisa viver, né? Terceira exortação, sede do mesmo parecer. O Espírito é único, que rege a igreja, então precisa ser todos do mesmo parecer, né? Viver em harmonia, a desarmonia, né? Prejudica a igreja. Nós temos pessoas que precisam estar unidas num só propósito, que é reino de Deus, né? Viver em harmonia, ter o mesmo parecer, um só pensamento, né? Como é que fala? É um só espírito, um só pensamento, uma só fé, para que a bênção, o crescimento da igreja aconteça, precisa ter essa unidade, né? Aqui fala, um só, um só, ser um, né? Como igreja, né? Unidade, ter a mente de Cristo, o que significa pensar como ele, sujeitá-lo todo o pensamento e raciocínio. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, que precisa estar em unidade, né? Para que a mente de Cristo governe a igreja, se conduza a igreja. Por isso que tem que ter o que? O mesmo parecer, o mesmo pensamento. Amém? Então, é a terceira instrução, a terceira exortação de Paulo para a igreja de Coríntios. E a quarta, ele fala: viver em paz. A paz tem que reinar na igreja, né? Precisa viver de uma maneira harmoniosa. É outra exortação. Vocês precisam viver em paz. E aqui, a saudação mútua, né? Ele faz aqui em 2 Coríntios 13, 12, que fala: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. É um beijo, né? Aquele ósculo santo, beijando, abraçando. Todos os santos saudam um ao outro. É o acolhimento, né? É o abraço da igreja, né? Ele fala isso para a igreja aqui que nós lemos. E ele termina, né, a carta ao Coríntios com uma bênção apostólica, a bênção do apóstolo. Ele tem uma bênção da Trindade, a igualdade, a divindade. Ele termina aqui em 2 Coríntios 13, 13, com essa bênção apostólica, que fala assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém, queridos? É a bênção apostólica, né? A Trindade presença através de uma bênção. Ele fecha essas cartas, né? A carta à Igreja de Coríntios com uma bênção apostólica, né? E a conclusão desse estudo, a bênção com a qual o apóstolo concluiu, né, a epístola, é bem apropriada. A despeito de conter uma severa repreensão aos coríntios, devido à atitude inconveniente deles para com o apóstolo e os pecados que cometiam, a carta termina com uma nota de bênção. Era o desejo de Paulo que os coríntios pudessem, a si mesmo, na condição, experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação, né? Ele queria que aquela igreja que estava vivendo aquela contenda, aqueles problemas, agora no final, né? A despeito de tudo, ele queria abençoar aquela igreja com uma bênção, com a presença da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fecha as cartas aos Coríntios com essa bênção, porque ele amava a igreja de Coríntios. Amém, amados? Então, nós hoje estamos terminando as cartas Coríntios, mostrando que Deus quer o aperfeiçoamento da igreja e o crescimento da igreja a cada dia. A paz para todos.